Eu vou te apresentar aqui a Fernanda. Tudo bem, Fernanda Pereira, que ela é líder de pesquisa e desenvolvimento aqui na Genomar. Me conta, o que acontece aqui? Sérgio, a Genomar ela é uma das iniciativas do grupo que surgiu para tornar a rastreabilidade de produtos da Amazônia possível, né? Nós começamos e temos o projeto mais robusto com madeira, né? Nosso DNA Tree Tracking, que é a nossa solução para madeira. Mas nossa intenção é expandir isso para outros produtos da biodiversidade, né? Da sociobiodiversidade amazônica, e tornar isso viável em outros setores, não apenas o madeireiro. Para a castanha, a nossa ideia é criar um sistema de rastreabilidade baseado numa análise de maternidade. É o mesmo sentido de uma análise de paternidade padrão que a gente faz em humanos, mas aqui nós mapeamos e nós extraímos o DNA, definimos o perfil genético de todas as matrizes, ou seja, todas aquelas árvores que a comunidade trabalha fazendo a extração das castanhas. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu tenho a segurança da origem e, consequentemente, garantindo a origem, eu garanto um manejo adequado, garanto a qualidade, garanto a perpetuação dessa espécie dentro da floresta, porque a partir do momento que a gente tem um manejo e uma coleta de sementes feita da forma certa, eu mantenho a espécie e eu faço com que essa atividade, né, dos povos tradicionais seja perpétua, né? Ou seja, acompanhe a vida da floresta também. E os benefícios para quem colhe essa castanha? Os benefícios para quem colhe é a valorização do produto, né? A gente acredita que quando a gente tem um sistema de rastreabilidade que garante a origem de um produto da floresta, a gente está garantindo que aquilo é feito da forma certa, aquilo é trabalhado da forma certa, aquilo não está associado com mão de obra escrava, não tem exploração de trabalho infantil, não tem exploração de povos tradicionais. Então, nós garantimos a qualidade do processo e isso dá valor. E é isso que a gente quer mostrar para o mercado consumidor. O produto que você está consumindo lá da floresta amazônica, que é tão importante para a gente, que fique em pé, porque sem ela nós não temos água, nós não temos diversos serviços ambientais, ecossistêmicos, né? Quando eu consigo garantir essa origem e garantir todos esses outros aspectos associados, eu tenho um valor agregado. Aquilo lá vale mais porque aquilo lá vem do certo, é o correto, é feito da forma certa. Eu estava conversando com a Camila e foi justamente sobre isso, né? Não é só uma relação comercial, né, Fernanda? Não, eu acredito, né, como pesquisadora e como engenheira florestal, né, amante da floresta, que a gente tem que trabalhar usando as tecnologias que nós temos disponíveis hoje para trazer todos os benefícios possíveis para todos os envolvidos, tanto o consumidor final quanto lá a pessoa que está extraindo, né, que é o que tem que ter o maior benefício, inclusive, né, porque é o sustento das famílias, é o que garante a vida, né, dessas populações dentro da floresta, e que é o que a gente quer, floresta em pé, floresta valorizada. Olha, nós mostramos no programa anterior o trabalho duro desses castanheiros, mas não é tão difícil quanto o de vocês. O de vocês também tem uma grande importância. Você vai mostrar pra gente como é que é mais ou menos? Eu vou explicar o processo, né, tentar simplificar aqui de uma forma mais lúdica, como a gente realiza esse processo do perfilamento genético. Lá na floresta, então, a gente tem as matrizes, e essas matrizes são de onde a gente extrai, obviamente, as sementes, né, as castanhas. Essas matrizes, primeiramente, são elas que são perfiladas. Nós desenvolvemos um conjunto de marcadores moleculares para que eu possa construir um perfil genético único para cada uma daquelas árvores. É esse perfil genético único que vai permitir com que eu faça uma amostragem nos meus lotes de semente e defina de quais árvores aquele lote realmente veio, né? Quem é a mãe daquelas sementes. Por isso que a gente faz um teste de maternidade nesse caso. Como a castanheira ela é uma espécie que se reproduz prioritariamente por cruzamentos, é mais fácil a gente garantir a origem materna. E é dessa forma como a gente faz esse processo de rastreabilidade. Você vai mostrar pra gente mais ou menos como é que é na prática? Dá pra mostrar? A gente vai tentar ilustrar aqui então como vamos lá funciona mostrar? o processo. Isso. Olha, é fantástico. A gente vai... Claro que não vai ser de uma forma como vocês fazem
na prática mesmo. Na né? prática mesmo. Mas vai dar para dar uma ideia mais ou menos de como é que é esse processo. Vamos lá, né, Fernanda? Certo. Mostra pra gente aqui como é que é. O começo de todo o processo é a gente receber as amostras, seja das castanhas, né, do lote de sementes que a gente quer validar a origem, ou da árvore que a gente vai perfilar, da matriz que a gente vai perfilar. Os tecidos chegam, as amostras, né, chegam na forma de tecidos semente, ou madeira, ou folha, e nós transformamos essa amostra em um pozinho muito fino, utilizando o que a gente chama de disruptor de tecidos. Eu preciso ter esse procedimento porque eu preciso acessar aquele conteúdo do DNA que está dentro da célula. Então, o primeiro passo é a gente transformar o tecido num pozinho muito fino e colocar junto nessa misturinha o que a gente chama de tampão de Lise. Esse tampão de Lise é que vai permitir com que a célula seja rompida e eu consiga isolar o DNA que estava dentro do núcleo. Esse DNA que é preparado com o tampão de Lise, ele passa então para o processo de purificação, né? Eu vou pegar tudo que não serve daquela sopinha de células e vou deixar apenas o DNA. Nós da Genomar temos uma plataforma da Tecan, a Freedom Evil 200. Ela é uma plataforma de pipetagem onde a gente implementou os nossos protocolos de extração. Para madeira, para sementes, enfim, de todos os materiais que a gente está trabalhando atualmente. Essa plataforma ela permite que a gente faça a extração simultânea de 384 amostras, então eu consigo fazer a extração de 384 indivíduos ou de 384 sementes e obter no final uma plaquinha onde eu vou ter lá armazenado os meus DNAs, né? Aqui a gente tem uma placa só de treinamento, né? Mas é aqui dentro desse tipo de placa que o meu DNA fica armazenado. Esse DNA passa por uma verificação de qualidade, porque a gente precisa do material que tenha qualidade e quantidade suficiente para poder trabalhar no andar de cima. E aqui a gente tem toda a estrutura para verificação de qualidade, né? Leitura de placas. E quando esse DNA me resulta em um produto de qualidade para eu poder continuar dentro do processo laboratório, a gente sai daqui e a gente vai para o andar de cima, onde a mágica efetivamente acontece. E é para lá que nós vamos agora? E é agora onde a gente vai para lá. Bora. Nessa parte de cima do laboratório, é onde a gente faz com que aquele DNA que eu extraí lá embaixo, lá na plataforma, e está puro e está com qualidade, vire a informação que eu preciso. É a última parte do processo? Seria isso? Basicamente sim, da parte de laboratório. Aqui a gente pega aquele DNA e transforma ele em regiões de interesse. Quando eu falo que eu desenvolvi ferramentas moleculares, né, ou marcadores moleculares para fazer o perfilamento genético, é isso. Eu investiguei o DNA das castanheiras, identifiquei regiões que tenham variabilidade genética entre as diferentes árvores ou entre os diferentes indivíduos, e é essa informação, essa variabilidade que me diz qual perfil é de qual indivíduo, né? Então, a gente consegue individualizar. Então, com esses marcadores moleculares, essas regiões do DNA que a gente identificou, eu crio o que eu chamo de primers ou iniciadores, para que eu consiga, dentro das reações aqui, amplificar, ou seja, multiplicar milhões e milhões de vezes aquelas regiões específicas e conseguir acessar essa informação. Então eu consigo ou quantificar o tamanho do fragmento ou fazer uma genotipagem por sequenciamento. Eu consigo fazer isso a partir do desenvolvimento dessas ferramentas, que é o que a gente faz aqui na Genomar. E como é que é feito esse processo? Eu vou misturar aquele meu DNA das castanhas ou das castanheiras com os reagentes devidos, né? Que a gente usa para fazer o que a gente chama de reação de PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase. Ou seja, é isso que faz com que aquelas regiões sejam multiplicadas, por isso que é uma reação em cadeia. É o que eles estão fazendo agora? Isso. O Gabriel está trabalhando aqui a plaquinha, né, Gabriel, para a gente poder fazer... aquela placa que estava lá embaixo que você subiu. Isso. Mas nesse caso a gente está usando uma de 96, né? Uma de 96 usando aí no uma caso. de 384. Certo. Embora aqui a gente trabalhe Mas o processo é o mesmo, 96,
quanto com 384. Presta essa placa aqui, por favor. Aquele DNA que está preparado para fazer a reação de amplificação, então eu trago para cá. E aí eu vou usar o que a gente chama de termociclador. Termociclador é um equipamento que faz com que eu tenha ciclos de temperatura, de resfriamento e aquecimento sequenciais e em tempos definidos, para que o DNA consiga multiplicar aquelas regiões que eu tenho interesse. Então a gente coloca essa placa dentro do termociclador e pede para ele executar a reação de amplificação. Aqui a gente tem uma capacidade instalada de fazer 4 vezes 384 reações por batelada, né, por corrida. A gente tem aí 4 Você pode fazer várias análises aqui, né? Você tem o equipamento necessário e suficiente para isso. A gente faz outras análises como identificação molecular de espécies, não apenas as PCRs para individualização. Então a gente também trabalha com microbiota de solo, né, identificação de microbiota, temos outros cores, mas tudo é feito junto dentro aqui dos termocicladores. Fernanda, dá pra gente perceber que o investimento de vocês em tecnologia é absurdo. É alto. Acreditamos que a nossa estrutura laboratorial hoje seja uma das mais modernas e das mais equipadas, né, completas em termos de laboratórios de biologia molecular aplicados ao agro e à floresta.